ele vai sair da cidade e lá está um cego, Bartimeu. E ele ouve que Jesus vai passando e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos não mandam ele calar a boca, uns não mandam ele calar a boca, não incomoda o mestre. Ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava disposto a desistir, ele começa a gritar com todos os pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, no verso 18, tem um pai desesperado, clamando: ajuda-me. O filho estava totalmente possesso, aquele menino era possuído por demônio. Os demônios lançavam no fogo, lançavam na água, matavam várias vezes aquele menino. E ele clama: ajuda-me. Os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Ajuda-me. Rogai, pois, ao Senhor da seara. É como se estivesse desesperado na situação e clamar ao Senhor. Deus Cristo nos dá uma ordem nesse texto. Ele não dá uma condição, ele dá uma ordem. Ele é o Senhor da seara. Ele fala para nós: clamai, rogai, suplicai, peça com insistência, busque com insistência ao Senhor da seara, para que mande o trabalhador para a sua seara. Meus queridos irmãos, por que devemos rogar ao Senhor? Antes de qualquer coisa, a oração nos liga a Deus e nos coloca no padrão, nos padrões de Deus. A oração, primeiro, ela nos ajusta aos padrões de Deus. A oração nos leva a nos humilhar antes de nada diante do Senhor. A oração nos leva a reconhecer aquilo que nós somos, aquilo que eu sou, aquilo que você é. Não é uma oração hipócrita, não é uma oração farisaica, mas uma oração de humilhação, de rendimento, de súplica, de colocar-nos diante dos pés do Senhor, reconhecendo que somos apenas pó, que nada podemos fazer por nós mesmos, reconhecendo que eu sou incapaz, que você é incapaz de fazer uma única alma se converter. O trabalho da seara, o trabalho de pregar o Evangelho não é apenas de anunciar, de falar, mas de tornar o nome de Deus conhecido, compreendido. Por isso é uma necessidade de nos colocarmos aos pés do Senhor, em humilhação, em rendimento, em prostração, nos render, nos lançar aos pés do Senhor. E só faz isso quem reconhece que é um pecador, que tem alguém que está acima dele e que precisa de misericórdia de Deus. Porque devemos clamar ao Senhor da seara? Porque é grande a seara, é grande os campos, existe uma vastidão. O mundo vai ser anunciado no Evangelho. Estava ouvindo outro dia estava indo na Imperatriz, alguns pastores, colegas, e conversando sobre os desafios da pregação do Evangelho. E foi nos passado alguns dados que não são legais. Até comentei já com alguns irmãos aqui na igreja. Da região Nordeste, o estado menos evangelizado é o Maranhão. O estado menos evangelizado da região Nordeste é o Maranhão. Agora, diminuindo o campo de missões. Dentro do Maranhão, a região que tem menos cristãos, menos evangelizada é o sul do Maranhão, onde nós estamos. A porcentagem, diminui ainda, a porcentagem de crentes batistas ainda é bem menor na nossa região. A região sul maranhense. É grande a seara, por isso a necessidade de colocarmos-nos aos pés do Senhor, de nos lançarmos aos pés do Senhor. Existe algumas cidades nessa região, a região sul maranhense, que começou o trabalho batista e fecharam. E se terminou o trabalho. A causa de tudo é por falta de oração. Não houve um clamor, não há um clamor ao Senhor da seara. Estamos preocupados em fazermos convertidos, em vez de buscar a direção do Senhor para que o trabalho avance. Muitos trabalhos são abertos simplesmente com o desejo de coração do homem de ter convertidos, de aglomerar pessoas, de acrescentar números, em não ver pessoas transformadas, verdadeiramente salvas, mudadas e moldadas pela pregação do Evangelho.
Por isso, a necessidade de clamar o Senhor da seara. Lucas capítulo 2, capítulo 10, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, verso 2. O que Lucas nos ensina. Lucas 10, verso 2. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O próprio Cristo, quando está em menos 70, ele fala: a seara é grande, o campo é vasto. Por isso, clame ao Senhor da seara. A seara é grande. É como se olhasse para uma plantação enorme e você sozinho lá para fazer aquela colheita. Um dos grandes homens de Deus, quando pregava o Evangelho, trabalhando a pregação do Evangelho com os seus amigos, falou assim: eu vou orar por você, eu vou orar para que você tenha êxito nesse trabalho. E ele começou a orar, a clamar, e ele teve uma visão, e ele via de longe um pastor cuidando de um rebanho enorme de ovelhas. E corria para um lado, atalhava as ovelhas de um lado, espalhava para o outro, corria para o outro lado, espalhava para o outro. E ele, vendo aquela visão, ele teve aquela visão de sonho, teve aquele sonho. Depois ele reconheceu o que era aquele sonho. Tinha um único pregador tentando levar o Evangelho, e ele estava simplesmente na retaguarda, ou dizendo que estava orando. E o Senhor fala para ele: vai e faça esse trabalho. Meus queridos irmãos, nós temos uma grande necessidade, uma enorme necessidade de pregar o Evangelho, tornar o nome de Deus conhecido. A questão é que nós não conseguiremos fazer isso com nossas próprias forças. Não é por falta de dinheiro, não, porque os crentes estão muito ocupados para orar, estão muito atarefados para orar. Nós estamos vivendo uma correria muito grande para buscar o Senhor. Às vezes até ofertamos, até fazemos culto de promoções, de missões, falamos sobre a necessidade dos campos. As coisas chamamos para orar, para a oração. É escasso o número daqueles que param para orar, para buscar o Senhor. Nós temos vivido uma vida seca, inóspita, inoperante, infrutífera, porque os crentes não têm tempo para orar. Eu não quero dedicar tempo à oração, ao clamor, à busca incessante, à busca genuína pela presença de Deus. O reflexo disso nos nossos cultos de orações é um punhado, meia dúzia de gatos pingados na igreja para orar. A igreja deveria ser o culto mais disputado. Paulo Júnior diz que as cadeiras da igreja deveriam ser disputadas atacam no culto de oração para orar. Mas na realidade, a igreja e crentes estão entregues às moscas nos dias de culto de oração. Porque estamos cansados demais para orar. Estamos ocupados demais para orar. E a ordem do Senhor primária é clame, rogue, é oração. Porque é enorme os desafios. É enorme os desafios que temos a enfrentar. A segunda lição é que os trabalhadores são poucos. Mateus, voltando lá, Mateus capítulo 9, no verso 37, ele fala que os trabalhadores são poucos. O Evangelho diz isso. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos os trabalhadores. Aqueles que querem dedicar as suas vidas ao trabalho, à obra do Senhor, são muito poucos. Se um certo pastor missionário pregava uma vez numa igreja, uma conferência missionária, anunciando os desafios dos campos, falando sobre a necessidade de pessoas pregar o Evangelho, pessoas que amassem as almas das suas próprias vidas. E no final da conferência ele faz um apelo caloroso a vocacionados para a obra do Senhor. Está a primeira fila da igreja, está a filha dele, levanta a mão: se eu quero ir para os campos, ele queria lá, deixa a mão que esse trabalho não é para você, esse apelo não é para você, fica quieto aí. Os trabalhadores são escassos.
Jesus Cristo, quando estava regimentando o seu grupo de discípulos, chega um servo para ele e fala: Senhor, eu irei contigo para onde tu fores, te seguirei. Ele fala: para a tua casa, porque as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem tem onde ficar na cabeça. Vai para casa, moço. Deixa isso de mão. Aí ele chegou e fala: venha, vamos comigo. Ele fala: Senhor, mestre, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Ele fala: deixa que os mortos enterrem os mortos, você me seguirá. Ele passa por uma coletoria de impostos ali, um cidadão cobrando os impostos. Fala: venha, vamos comigo, me segue. E ele abandona o seu trabalho e segue o mestre. Meus queridos irmãos, os trabalhadores ainda hoje continuam poucos. Em nossa região, aqui nosso polo JA, aliás, o polo reduziu um pouquinho, né? Mas ainda nós chamamos de JA ainda. Nós temos várias áreas que precisam ser pregadas no Evangelho, vários povoados que não têm a presença do povo batista, vários. Aqui no município Buritirana são apenas 3 igrejas batistas: no Tanque, uma na Sete, Buritirana e outra em Centro Novo. Quantos povoados tem que precisa levar a palavra de Deus? Mas falta trabalhadores. Os trabalhadores estão poucos. Os campos já estão prontos para a colheita. Ou seja, é uma obra urgente. A pregação do Evangelho é uma obra urgente. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 36, quero ler com os irmãos. João 4, 36. Jesus Cristo encerra o diálogo com a mulher, com a chamada mulher samaritana. Depois que ele conversa com aquela mulher, os discípulos ali chegam, no primeiro diálogo, os discípulos chegam e oferecem comida. E Cristo conduz a conversa a um outro direcionamento. João 4, verso 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa. Isso, João 4, 36. É o 35. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Não diz vocês que ainda faltam 4 meses? Fala assim: não, mas não está. Já está pronto, é necessário começar. Ou seja, é uma obra urgente. Meus queridos irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos a hora que Cristo volta. Por isso há uma necessidade urgente de ser pregado o Evangelho, de anunciar as grandezas do Reino de Deus, de falar para o pecador que precisa arrepender-se e voltar para o Senhor. Então é uma obra urgente, é necessário que nós levantamos nosso local e começamos a fazer, a anunciar o Evangelho do Senhor. Isso é necessário que a igreja do Senhor assuma a sua responsabilidade de orar, de clamar para que a obra do Senhor avance. Há uma necessidade de trabalhadores, há uma necessidade porque os campos não esperam. Quem é mexe com roça sabe que se não for corrida do tempo, ele perde a sua plantação. O feijão da última safra, né? Se não for colhido, ele estoura todinho, o sol vai estourar. O arroz, se não for colhido do tempo, o cacho dobra, quebra e perde todinho. Então precisa colher na época certa. E o Senhor fala que esta obra é uma obra urgente. Cristo fala, aliás, Ezequiel tem uma visão, quando Deus fala para ele pegar o Evangelho. Ele fala: filho do homem, vá, fala. Se eu te mandar falar ao ímpio que ele está em pecado, se você não falar e ele morrer na sua impiedade, você estará culpado do sangue dele. Mas se você falar e ele se arrepender e voltar para o Senhor, ele será cumprido, irá cobrir seus pecados e transgressões. Meus queridos irmãos, o Senhor nos dá uma ordem, não é uma condição, é uma ordem. Portanto, ide e pregai o Evangelho. É uma ordem do Senhor, do Mestre. Não é uma condição, não é uma possibilidade, é uma ordem para ser obedecida. Não temos que discutir, não temos que questionar, mas obedecer. E tem um hinozinho que as crianças cantam: obedecer é mais do que importante. Assim é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Então Ele nos deu uma ordem para que nós precisamos obedecer esta ordem do Senhor. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Comece a clamar, comece a suplicar: Senhor, faça vir na tua boca,
missões, faça-me uma ponte para que as almas possam ser transformadas. Usa-me, Senhor, de alguma forma, mas usa-me, Senhor. De algum modo, mas usa-me, faça-me um instrumento para que o Teu Evangelho alcance os confins da terra. Não permita que eu viva uma vida ociosa, uma vida irresponsável naquilo que diz respeito a missões, respeito a anunciar o Evangelho. Você e eu temos uma responsabilidade, e é grande a nossa responsabilidade naquilo que diz respeito à propagação do Evangelho, anunciar o reino de Deus. Precisamos, como igreja, estar disposto a orar, a clamar, a buscar do Senhor, a suplicar do Senhor. Senhor, levante o vocacionado, Senhor, capacite os vocacionados, Senhor, enche o Teu Espírito Santo, faça que o Teu reino avance, mas usa a minha vida, se coloca à disposição do reino de Deus. Não fique de longe olhando como se você não tivesse nada a ver com isso. Se você foi salvo pela graça de Deus, você tem uma responsabilidade nesse ministério. Todos nós, do menorzinho ao mais idoso, tem uma responsabilidade no anúncio do Evangelho. Isso não é responsabilidade só minha como pastor. Isso não é responsabilidade de um ou outro irmão. É de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. É responsável por tornar o nome de Deus conhecido. Por isso, meus amados irmãos, assuma a tua responsabilidade. Não faz de conta que não é com você, não é para você isso não. Não faz de conta que o Evangelho, que essa mensagem não diz respeito a você. Não faz de conta que, eu faço assim mesmo, desde que eu sou crente é assim. Não, mude. Se está errado, mude. Mude de atitude. Comece a buscar o Senhor. Priorize o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Quarta-feira, nas últimas quarta-feiras, aliás, não foi quarta, nas últimas quarta-feiras, você sabe, né, que você não teve culto de oração. Com exceção daqueles que nunca vêm, porque acham que não precisa de orar como igreja. Tem alguns irmãos que acham que não precisa, que nunca comparecem no culto de oração. Mal nos cultos dominical, à noite. Parece que não necessita de aprender mais, mas sabe muito quando você aprender, não aparece na escola bíblica. Mas não precisa de orar junto com uma igreja que nunca comparece no culto de oração. Pois estão ocupados demais, alcançados demais para isso. Tem muitas responsabilidades. Não pode parar para orar. No momento que Deus para você tem que buscar o Senhor. Lembra daquele rei que Deus colocou acamado e Ezequias não se enganado? Imagine que Deus tinha mais responsabilidade que eu e você junto. Deus um dia colocou num leito para você vai parar. Quando você vai orar com mais fervor, diz que ele ora a oração fervorosa, quando ele descobre que vai morrer. Não espere Deus fazer isso com você parar para buscar o Senhor com mais insistência, com mais fervor. Lembre que aquilo que Deus nos dá não depende da força dos nossos braços, é graça de Deus, é bênção que Deus nos concede. A tua capacidade intelectual não vem de você mesmo, é Deus que dá. Mas o Senhor nos exorta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Para de tratar o reino de Deus como se fosse alguma coisa qualquer aí. Você busca no dia que você tem tempo. Onde você julga que está mais folgado para fazer isso. Pare de tratar as coisas eternas, as coisas que são eternas como de pouca importância. Pare de dar pouco valor àquilo que é de grande valor. Meus queridos irmãos, atentem. Nós temos valorizado coisas que são passageiras e desprezado aquilo que é eterno. Nós temos valorizado muito aquilo que passa rapidamente e temos desprezado aquilo que é eterno. A tua alma é eterna, ela não vai morrer. Você vai chegar perante o Senhor que terá que prestar conta a um Deus que é justo e que se ira contra o pecado, que dá ordens claras ao seu povo, que nos exorta, que nos chama a cumprir nossa responsabilidade quando servo de Deus. Não pense, não fique relegando a responsabilidade de buscar o Senhor para depois, não. Para de protelar, para de procrastinar. Volte para o
Senhor, peça perdão, Senhor, eu tenho falhado, eu tenho errado, eu sou negligente, eu preciso mais de Ti, valorizar as coisas que são eternas, buscar mais Tua presença. A minha cidade tem sido escravizada pelo diabo, os jovens da minha cidade têm vivido mergulhados no pecado, na prostituição, nas drogas, e eu não estou fazendo nada. Ajuda-me, comece a orar, clamar ao Senhor, para mudar o quadro da sua família, da sua casa, da sua sociedade. É necessário buscar no reino de Deus. Se quisermos ver vida transformada, vida sendo salvo, é necessário voltarmos ao Senhor e clamar ao Senhor da seara. Eu e você não temos poder de salvar o nosso filho. Você não tem poder de fazer isso. Você pode orar, clamar e deve fazer isso sozinho como igreja. Nós temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos que o Senhor nos deu, que é a oração. A oração particular é a oração conjunta. Ele fala que quando 2 ou 3 concordarem com um assunto na terra, Ele também concorda no céu. Então, meu irmão, passa a valorizar os cultos de oração da tua igreja. É importante para você, como igreja, orar e clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Eu fecho a palavra nesta noite com esta exortação: clamai, pois, ao Senhor da seara, ou rogai ao Senhor da seara. Jesus Cristo fala muito sobre oração, várias passagens sobre oração, sobre a necessidade, sobre a importância, sobre o valor da oração. É necessário, é importante, é urgente. Precisamos estar disposto a orar, a clamar ao Senhor, a buscar a Deus com insistência, com persistência. Você precisa de Deus, não somente para dar alguma coisa, mas sobretudo daquele Deus que é Deus que se relaciona. Não fique pensando no teu coração, porque eu leio minha Bíblia, eu oro na minha casa. Isso é falácia, isso é desculpa. Não se reunir como igreja para buscar o Senhor. Isso é desculpa para não se reunir como igreja para buscar a Deus. Todo crente deve orar em casa, deve ler sua Bíblia. Todo crente deve fazer isso, é dever de fazer isso particular. Você precisa fazer isso como igreja. A palavra de Deus fala que a igreja perseverava na doutrina, comunhão e partir do pão. Dia a dia eles faziam isso. Não era esporadicamente, não era no domingo, não era dia a dia eles faziam isso. Meus queridos irmãos, se você é membro de um corpo, precisa viver como membro desse corpo. Aprender a vivenciar como membro de um corpo. Eu fico encabulado com um crente que não se relaciona com a igreja. E fico triste também. O crente que não consegue se relacionar com a igreja, que não consegue viver, vivenciar com a igreja. Simplesmente vai no culto e vai embora, pronto, acabou. O Senhor fala que Ele é o cabeça e que nós somos o corpo, parte desse corpo. O corpo, ele é ligado, ele vive diariamente, constantemente, compartilhando, experimentando, ajudando, sendo ajudado. Isso é ser cristão, isso é ser parte de um corpo. Que o Senhor nos desperte para a nossa responsabilidade enquanto servo de Deus. Que o Espírito Santo possa despertar o seu coração. Eu tenho certeza absoluta que eu sou incapaz de fazer isso, mas me deu uma imensa certeza absoluta que Deus tem poder para transformar e mudar a sua forma de relacionar com Deus na igreja do Senhor. Igreja não fala do templo, não. Os irmãos lembram? A igreja fora do templo é a igreja, o povo de Deus. Aqueles que passaram pela cruz, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor em Cristo nos ajuda e tem misericórdia em nossas vidas. Missões e orações, orações e missões. Só se faz missões com oração. Só se avança a obra com orações. E só ora eficazmente se estamos ligados com a igreja do Senhor. Não existe membros no corpo que vive de forma autônoma. Todo membro está ligado ao seu corpo para ser útil, para ter alguma serventia.
Que Deus em Cristo nos ajude. Vamos colocar em pé, vamos assim orar com o nosso Deus. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor amado, Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus longânimo, um Deus justo e perdoador, um Deus que faz maravilhas, um Deus que transforma os corações, um Deus que molda e que muda os corações. Senhor, nós Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós agradecemos, ó Deus, que Tu és Deus que tem poder para transformar, para libertar, restaurar, para moldar. Pai, eu suplico em nome de Jesus, Teu Filho bendito, seja com Tua igreja, seja com Teu povo, molda os corações, transforma os corações endurecidos, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como Teu povo que glorifique, que exalta, que bendiz o Teu nome. Pai Santo, em nome de Jesus, Teu Filho amado, reviste-nos do Teu Espírito Santo, Teus cuidados. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Pai, nos capacite a Te servir, a Te exaltar, a Te bendizer. Pai, Santo, eu Te peço, em nome de Jesus, continue conosco, guarda os nossos pés, fortaleça-nos, ó Deus, no ponto dos propósitos santos. Dirige o nosso caminhar, enche-nos com Tua presença gloriosa. Pai, esse é o meu clamor, na graça de Deus Pai, comunhão de Deus Filho, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém.